Está no ar mais um episódio do podcast Conexão AD Unicamp, gravado no auditório da Associação no dia 19 de fevereiro de 2024. Você poderá acompanhar esse e outros episódios do podcast pelo canal oficial da AD Unicamp no YouTube ou, se preferir, nas principais plataformas do gênero como o Spotify, o Apple Podcast ou o Google Podcast. Neste episódio, vamos conhecer como funciona o vestibular da Unicamp e quais são as formas de ingresso na universidade e também a sua reformulação nos últimos anos. Ao longo dos anos, o vestibular da Unicamp passou por diversas adaptações. Introduziu novas modalidades e formas de ingresso. Quer ver, o primeiro vestibular da Unicamp foi em abril de 1963, quando a Unicamp tinha apenas um curso de medicina. Foram matriculados 50 alunos na época, né? E a aula inaugural do curso foi em 20 de maio daquele ano. A Comissão Permanente para os Vestibulares, Conveste, da Universidade de Campinas, é encarregada da organização e realização dos exames de admissão na instituição. Instituída em 1987, a Conveste foi concebida para estabelecer um método próprio de seleção de candidatos aos cursos de graduação na Unicamp, refletindo os ideais pedagógicos da universidade. Anteriormente, até 1986, o processo de admissão na Unicamp era realizado e conduzido pela FUVEST, Fundação Universitária para o Vestibular. Contudo, professores da Unicamp aspiraram um novo perfil de estudantes e, em resposta, foi criado um vestibular exclusivo, visando atrair os melhores talentos do país para a educação superior pública. Eu, Cristina Segato e o Paulo Sanmartin somos jornalistas da Unicamp e damos as boas-vindas ao nosso convidado, o professor José Alves de Freitas Neto, docente do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e, desde maio de 2017, diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, a Conveste. Bem-vindo, professor Zé Alves. Olá, muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse podcast, nesse canal. Mais uma oportunidade para falar sobre a Unicamp, sobre os vestibulares, as formas de ingresso. Estamos aí para bater esse papo. Perfeito. O Conveste hoje disponibiliza várias formas de ingresso na Unicamp, né? Tem o Enem, o vestibular indígena e as cotas, né, instituídas em 2018, vagas olímpicas, vagas remanescentes, Profis e o Provão Paulista, que foi instituído agora em 2024. Dá uma ideia geral para nós de como são essas diversas formas de acesso. Bom, a Unicamp é uma universidade de referência, é uma universidade que tem uma grande respeitabilidade e boa parte do sucesso da Unicamp tem a ver com a forma como ela seleciona os seus candidatos ingressantes. É evidente que a universidade, pelo prestígio que ela tem, ela conta com pesquisadores importantíssimos, ela conta com uma infraestrutura adequada, mas ela também tem que contar com bons estudantes. Então é essa necessidade que faz com que a Conveste tenha sido criada lá atrás e o principal papel que a Conveste abalou nos sistemas de seleção, dos processos seletivos, foi a valorização da leitura. Dar um peso à redação que nenhum processo seletivo dava até então. Então a Conveste foi a pioneira no sentido de criar provas mais contextualizadas, provas que tratassem de temas mais relacionados ao cotidiano, de colocar a ciência em contato com a vida prática das pessoas e um debate a respeito das grandes pautas contemporâneas. Isso parece que eu não estou respondendo a sua pergunta, mas é só para dizer que este foi o perfil que, inclusive, quando da criação do Enem, os colegas aqui da Unicamp, da Conveste, participaram da elaboração e concepção do Enem, inclusive com o peso que se dá para a redação. Então, acho que isso é um lugar, isso é um ponto do ponto de vista de que nós precisamos
Se avançamos ali, nós temos também a clareza de que devemos estar continuamente mudando, fazendo novas adaptações. As mudanças feitas a partir de 2019, elas resultam dos embates dentro da universidade, na greve de 2016, pela pressão do movimento da Frente Pró-Cotas, né, pela adoção de cotas étnico-raciais e, no caso, também pela abertura do vestibular indígena, que é a única das universidades públicas estaduais paulistas que faz o vestibular indígena. Então, dentro disso, qual é a concepção? A concepção é que se a universidade já fazia um bom processo, ela vai ganhar ainda mais ao ampliar as formas, porque quando você tem uma única forma de entrada, você privilegia um determinado grupo de estudantes. Quando você tem mais de uma forma de ingresso, você está abrindo possibilidade de selecionar alunos com perfis distintos e igualmente desejáveis para a universidade, porque você amplia a complexidade e a pluralidade desses estudantes. Desta forma, o que foi feito é que o vestibular continua a ser o principal caminho para entrar na Unicamp. Então, ele concentra aproximadamente 80% das vagas da Unicamp pelo vestibular, e dentro do vestibular nós temos a aplicação das cotas para estudantes pretos e pardos. Né? Não existe cota para indígena no vestibular, porque existe um vestibular próprio para os indígenas. E aí essa também é uma outra grande inovação. Fazer um vestibular para os indígenas é uma maneira de você assegurar que eles tenham o efetivo direito de ingressar numa universidade. Porque quando a gente vê sobre a sigla PPI, Pretos, Pardos e Indígenas, o que acontece? O sistema educacional ele é posto de tal forma que os estudantes pretos e pardos são beneficiados em comparação com os indígenas. A maior parte, ou boa parte dos estudantes indígenas estudam em escolas de formação indígena, escolas que têm um único professor, dando várias disciplinas. Existem níveis de educação diferenciada. Uma prova, seja o Enem, seja um vestibular, que coloca todo mundo na mesma sigla do PPI, vai fazer com que a gente tenha pouquíssimos estudantes indígenas sendo aprovados. Tanto é assim que na Unicamp nós tínhamos anualmente, quando tinha 4 a 7 estudantes que se declaravam indígenas antes do vestibular indígena. E desde que nós criamos o vestibular indígena em 2019, a universidade criou o vestibular em 2019, nós temos tido aí, na primeira edição, foram 72 vagas, e nessa última, de 2024, 130 vagas disponibilizadas para os estudantes indígenas. Então, isso é um primeiro indício de que, de fato, todas as políticas de ação afirmativa necessárias e importantes e que levaram à mobilização da universidade ajudam a complexificar o sistema. Mas também temos que ter o cuidado para que possamos efetivamente chegar a todos os grupos que nós estamos procurando contemplar dentro das políticas feitas na universidade. Então, a resposta é longa, mas o vestibular é o principal caminho, 80% das vagas. Aí, tem o vestibular indígena, que é próprio e específico para os estudantes indígenas, dá em torno de 2% a 3% das vagas da universidade. Algumas dessas vagas são vagas extras, ou seja, não foram retiradas das vagas regulares, e se não há o preenchimento desta vaga, quando são vagas extras, não há necessidade de colocar um outro estudante, mas quando é retirado do vestibular, quando são vagas consideradas regulares, se não for preenchida, ela volta para o vestibular. Né? Aí nós temos o Enem, que até no ano passado era responsável por aproximadamente 20% das vagas. Digo aproximadamente porque cursos que têm habilidades específicas, como dança, artes plásticas, não participam do Enem, porque nós não temos condição de fazer a prova de habilidades específicas. Este percentual de 20% foi dividido no ano passado com a criação do Provão Paulista, que é a grande novidade para o ingresso de 2024. Mas basicamente é o mesmo perfil de estudantes. Estudantes que cursaram integralmente escola pública, o ensino médio, e aí desses 20%, 10% são para pretos e pardos e os outros para ampla concorrência. E nós temos as vagas olímpicas para medalhistas que tiveram grande desempenho, uma boa performance nas diversas Olimpíadas científicas. Basicamente, são quase a totalidade de vagas está na área de exatas, onde Olimpíadas como a de matemática, de física, de astronomia, de robótica, são muito consolidadas. As exceções a essas são as Olimpíadas de História, para o curso de História e Estudos Literários, e também
a Olimpíada de Biologia, o curso de Ciências Biológicas oferece vagas para a Biologia e algumas outras Olimpíadas. Aproveito o canal para poder fazer a divulgação, porque a área de humanas deveria abrir mais vagas por essa modalidade. Nós observamos o perfil dos estudantes ingressantes e eles correspondem, tanto do ponto de vista racial, quanto do ponto de vista de escola pública, não há uma grande distorção, porque se apontava para uma espécie de elitização que as Olimpíadas dariam. Não é a realidade, não são os dados que a Conveste tem. Então, também para que as pessoas ultrapassem um pouco as barreiras e os preconceitos e vejam quão importante tem sido dentro da universidade, que a Unicamp foi a pioneira a fazer isso. Recentemente, até o presidente fez uma referência, o presidente da República, né, o Lula, fez uma referência dizendo que o Enem deveria abrir mais, deveria criar um sistema para aprimorar a incorporação de estudantes que são medalhistas olímpicos. Porque os medalhistas, em geral, eles têm bom desempenho em todas as áreas. É claro que ele desponta numa, mas o fato da pessoa ir muito bem na prova de matemática não significa que ele não domine português, que ele não tenha bom texto e assim por diante. E a nossa experiência na Unicamp é muito exitosa em relação a isso. Então, vestibular Unicamp, vagas Enem, vestibular indígena, vagas olímpicas, é porque lá a gente chama de VU, VI, VO, VE, entendeu? Então, tem as siglas. E além claro, o Profis, que é daqui da cidade de Campinas, que é um processo extremamente bem sucedido, um programa muito bem sucedido, e agora tivemos o Provão Paulista, que pega exclusivamente estudantes da rede estadual de São Paulo, né, com as suas vantagens e desvantagens de poder chegar a uma prova maior, mas eu sei que a gente vai falar um pouco mais sobre eles depois. Sim, desculpa se me alonguei aqui, mas é só para entender que esse mix faz com que a Unicamp busque bons estudantes em todos os perfis. Então, nós queremos ter os melhores estudantes da escola pública, da escola privada, de todas as partes do país, que também no vestibular nós tivemos uma amplitude, voltamos a fazer o vestibular em outros estados, né? Antes do vestibular de 2018, no vestibular de 2017, a Unicamp estava tendo um índice quase nulo de estudantes de outros estados. Né? Nós chegamos a ter 99,4% de matriculados do estado de São Paulo. Então a universidade foi, até mesmo na concorrência com o Enem, tudo é justificável, não dizem que são erros, tudo é para entender quando que o sistema foi funcionando. Com o Enem virando o grande vestibular nacional, via que se perdia uma competição, né, para as universidades locais, das diversas partes da federação. Mas nós voltamos a fazer o vestibular nacional exatamente para poder atrair estudantes. Então, nós fazemos a prova em Fortaleza, em Salvador, fazemos prova em Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Né? E hoje nós temos 15% aproximadamente dos nossos alunos são de outros estados. A gente acredita que a diversidade e a pluralidade regional também ajuda a desenvolver o conhecimento e a produzir novas descobertas na ciência. Pegando o vestibular tradicional, o vestibular Unicamp e o vestibular indígena, que também é feito em 6 cidades, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, este ano Santarém, Pará, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Recife e aqui em Campinas, nós chegamos a 10 unidades da federação. Então, a Conveste vai a 10 unidades da federação. Né? Ou seja, ninguém, além do Enem, vai tão longe para buscar estudantes. Né? Então, acho que isso é parte do trabalho que tem sido feito nos últimos anos na Conveste. Perfeito, professor. Mas, viu, professor, como, assim, de uma forma mais específica, como essas novas modalidades, o Enem, vestibular indígena e cotas, contribuem para essa diversificação dos critérios de ingresso? Bom, é visível na universidade hoje, né, que nós temos 30% de estudantes que são autodeclarados pretos e pardos. Quando você anda pelo campus, você vê os estudantes indígenas. Eu mesmo, como professor, o indígena que eu conhecia estava só na página dos livros. Eu sou um professor, sou da área de história. Né? A minha realidade em sala de aula também muda com a presença desses estudantes. Então, acho que todo esse processo ele foi estudado e amadurecido para poder chegar a essa diversificação que a universidade pretendia.
né? Se nós pegarmos, inclusive, por um corte de renda, nós vamos ver que a universidade hoje tem mais de 50% dos seus alunos, ou aproximadamente 50% dos seus alunos, com até 3 salários mínimos, o que significa também maior demanda na universidade por políticas de permanência, por bolsas e assim por diante. Mas, visivelmente, a mudança no sistema, porque se preservássemos exclusivamente a prova pelo vestibular, nós sabemos o que o resultado do vestibular produz. Mesmo com bonificação, com cotas, nós temos nítidos os resultados que o vestibular traz. Então, ao abrir para o Enem, nós segregamos o Enem apenas para estudantes de escola pública. Então, isso é uma aposta política e necessária de poder permitir que estudantes que não tenham a oportunidade de fazer o vestibular da Unicamp possam concorrer, né? Ou seja, como o Enem tem uma dimensão nacional, nós permitimos que exclusivamente estudantes de escola pública. No início tinha estudantes de escola particular também, no caso de estudantes pretos e pardos. Mas o que a gente observou é que isso estava beneficiando um grupo muito menor de estudantes pretos e pardos de escola particular do que a imensa maioria de estudantes pretos e pardos de escola pública, né? Então, nesse sentido, foram feitos ajustes para isso. Então, acho que os resultados estão aí. A universidade hoje é muito mais diversa e ela é muito mais complexa e eu diria que muito mais interessante como professor e como pesquisador. Perfeito, perfeito. Professor Zé Alves, você comentou há pouco do Provão Paulista. Realmente é a novidade, foi instituído esse ano, né? Mas como que é a forma de ingresso? Como será sistematizado esse vestibular? Quais serão os critérios de avaliação? Então, o Provão Paulista, ele tem uma grande vantagem, que é fazer com que todos os estudantes que estão matriculados na rede estadual de São Paulo possam participar desse processo de seleção. Então, nós temos aproximadamente 250 mil estudantes concluintes do ensino médio na rede estadual de São Paulo. Nós, no vestibular, a gente chega, quando muito, a 70 mil estudantes como um todo, e de escola pública, 22 mil estudantes. Então, nós temos uma base que cresce por 10, no mínimo. Então, nesse sentido, é a grande vantagem para a universidade. Nós tínhamos uma grande expectativa, e agora a gente já tem um dado de realidade, que as vagas que a Unicamp oferece, né, alguns cursos que nós esperávamos que tivéssemos um boom, né, com esse monte de gente, os candidatos, na verdade, optaram pelos cursos tradicionais, que têm mais prestígio social, como medicina, engenharia da computação, repetindo um pouco o modelo da relação candidato-vaga que já existe no vestibular, né? Mas é um consórcio, né, é organizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Foi executada a prova pela VUNESP, professores da Unicamp e da USP, ao lado dos colegas da Unesp, participaram da elaboração da prova, mas é uma prova que tem um perfil diferente da prova do vestibular da Unicamp, né? Então, é uma prova, eu diria, mais simples, mais direta, né? Mais cobre as exigências dos conteúdos e dos saberes praticados no ensino médio. As 3 universidades paulistas participam, da mesma maneira que também a Univesp e as FATECs participam. Então, dá um grande número de vagas. Pegando só as 3 universidades, né, a USP com aproximadamente 1.500 vagas, a USP ofereceu 15% das suas vagas por essa modalidade, a Unesp e a Unicamp 10% das suas vagas, né? Então, claro que tem o perfil da Unicamp de ter um menor número de vagas oferecidas na graduação, porque o ponto de partida são 3.340 vagas, que é o que a Unicamp tem nos últimos anos, né, oferecido nas suas várias modalidades. Então, nós ofertamos aí 335 vagas por um arredondamento, porque às vezes não dá para rachar a vaga, né? Às vezes dá meio em algum curso, mas foram 335 vagas ofertadas no Provão Paulista. E aí os candidatos, com o melhor desempenho, eles indicavam as opções tendo que ser pelo menos em 2 das 3 universidades. Eles indicavam até 5 opções de curso em 2 das 3 universidades. Então, nós tivemos já, esse processo foi encerrado, né, nós tivemos 80% das vagas ofertadas preenchidas, né? Então, o que é natural nesse processo, porque às vezes tem cursos, repito, que não tem demanda, né? Então, mas mesmo os cursos mais concorridos, porque às vezes o candidato foi aprovado, mas não comprovou que estava os 3 anos na escola, então perdeu a vaga. Então, aí essa vaga volta para o Enem,
para um outro estudante de escola pública. Então, todo o sistema da Conveste é ir administrando essas listas para que isso possa filtrar e fazer com que nós tenhamos 50% a meta, 50% de estudantes de escola pública e ter aí a representatividade da população preta e parda dentro da universidade. Que o índice é de 37%, mas esse índice é mais difícil de se obter porque nós temos poucos candidatos que optam pelas cotas. Nós temos um número de candidatos inscritos nos vários processos de candidatos pretos e pardos que é muito inferior aos candidatos que não se declaram preto e pardo. Professor, e quais são as expectativas associadas ao Provão Paulista em termos de diversidade e inclusão? Eu creio que o Provão Paulista ele tem uma vantagem, que é pegar o aluno que terminou o terceiro ano do ensino médio e já ingressa na Unicamp. Porque uma outra característica do Provão Paulista é que ele é uma avaliação seriada. Ela vai ser a composição da nota ao longo dos 3 anos. Este último ano, até por conta da pressão política, porque isso foi articulado com a Secretaria de Educação, contou a nota exclusivamente do terceiro ano. Mas o ano que vem já é o aluno que fez a prova como estudante de segundo ano e de terceiro. Isso aqui vai romper um pouco o que é o aluno ter que passar por um cursinho. Porque mesmo o Enem, né, muitas vezes o aluno entra sendo escola pública, mas passou por cursinho popular ou outro, né, mas muitas vezes isso é uma realidade para cursos de alta concorrência. Então, o Provão Paulista vai fazer com que o aluno, de fato, da escola pública regular, né, a maior parte desse perfil mesmo, ele já ingressa imediatamente na universidade. Mas não há uma mudança do ponto de vista dos estudantes que nós selecionávamos pelo Enem por conta das regras do que a Unicamp já faz. A metade dessas vagas do Provão Paulista é para estudantes pretos e pardos, e a outra metade para os demais estudantes. Então, nós não temos uma expectativa de uma ruptura do desenho que a Unicamp já fez em relação ao modelo de cotas. Que, diga-se de passagem, o modelo de cotas da Unicamp é o mais abrangente entre todas as universidades. Porque, às vezes, as pessoas olham para os números, a incidência da lei de cotas federal, e que, óbvio, que inspira quase todas as outras universidades, é você aplicar o percentual da população preta e parda, mas apenas em cima de 50% das vagas de escola pública. Então, quando a gente fala de 37% de vagas para estudantes de escola preto e pardo, população do estado de São Paulo, que vai aparecer nos editais e em outros processos, né, na prática é 18,5% de estudantes pretos e pardos. A Unicamp tem um piso mínimo de 25% de pretos e pardos. E aí tem uma mola, a depender do desempenho, para chegar a 37%. Alguns cursos, como a medicina, nós tivemos nos 2 últimos anos, em torno de 40% de estudantes pretos e pardos ingressando na medicina. Agora, há cursos que são mais elitizados, como dança, por exemplo. É uma menor presença de pessoas negras. Isso tem 1000 razões, talvez eu possa explicar para vocês em algum outro momento, mas dentre elas, um curso, por exemplo, que exige prova de habilidades específicas feita exclusivamente em Campinas, que é o caso dos cursos, né, claro, de dança e outros, isso já cria um obstáculo para um aluno que vem por política de ação afirmativa. Porque ele tem que programar uma viagem, ele tem que chegar até aqui, mesmo quem está aqui na cidade de Campinas e mora do outro lado, para vir fazer uma prova, acha um ambiente, então que pode parecer um ambiente até mesmo desafiador pela presença dessa pessoa aqui dentro. Né? Então, só para poder entender que a política geral é essa, mas ela vai ter sempre uma realidade muito diferente em cada curso. Mas, respondendo objetivamente, o Provão Paulista não altera, porque a Unicamp e a Conveste trabalham muito seriamente para poder manter todas as metas definidas pelo Conselho Universitário em 2017. Professor, o processo de seleção, como ouvimos sua explanação, ele passou por várias mudanças ao longo dos anos, né? E, na verdade, ele atende a demandas sociais, né? Hoje, como que a Unicamp acompanha isso? Porque provavelmente surgirão novas demandas, né? Como que a Unicamp trabalha, acompanha isso de perto? Sem dúvida. Eu acho que a Unicamp ela é pioneira em muitos aspectos. Né? Mesmo a criação do PAAS, que foi a primeira política de bonificação, ela aconteceu em 2003 e em 2004.
né, que foi bonificação para estudante de escola pública. Naquele momento, a Unicamp evitava o uso de cotas, como foi resistente até 2017. Né? E há outras demandas. Tem as demandas pelas pessoas com deficiência. Tivemos um GT recentemente. Vai ter uma audiência pública no próximo dia 7 de março para poder apresentar parte desses resultados, porque isso também é algo da negociação da greve do ano passado com o movimento estudantil a respeito da retomada das políticas para a inclusão de pessoas com deficiência. Né? E existem, obviamente, outras demandas que a Conveste e que os movimentos... É tudo muito dinâmico dentro da universidade e, consequentemente, estamos abertos aí para poder incorporar esses temas. Dentro dessa visão, você acha que a Unicamp hoje, assim, o perfil dos alunos da Unicamp, ele responde, ele espelha corretamente o perfil da sociedade brasileira? Então, ele corresponde mais ao perfil da sociedade brasileira, ou particularmente a sociedade paulista, porque tudo vai sendo subdividido e as regras, por ser uma universidade estadual paulista, né, nós temos que cumprir e tentar atender os pressupostos aqui. Né? Então, acho que a universidade ela é muito mais próxima desse número, ao pensarmos na distribuição por questão racial, muito mais próximo desse número do que ela já foi, mas ela não tem 37% de alunos pretos e pardos no seu interior. Por outro lado, ela tem quase 3% de alunos ingressantes que são indígenas. Isso é muito superior ao 0,01% que estaria no estado de São Paulo. Então, você tem oscilações em relação a isso. Nosso público ele é mais masculino de matriculados do que feminino, mas isso também tem a ver com o perfil dos cursos. Como quase a metade das nossas vagas está na área de engenharias tecnológicas, isso é tradicionalmente uma área em que a presença feminina é menor. Eu acho, inclusive, que tem mudado, está melhorando bastante. Por outro lado, áreas como a medicina ou outra, há um predomínio de mulheres em relação a homens. Então, a diversificação, por mais que a gente desenhe a política como um todo, ela vai acontecer dentro de cada um dos cursos. Mas, sem dúvida, os cursos têm a cara da sociedade brasileira hoje. Professor, pelo que o senhor conta, aí é uma mega estrutura, né? A Conveste, o vestibular, em 10 unidades, 10 estados da federação. Como é que funciona isso tudo? A Conveste começa a organizar o vestibular a partir de quanto? Quantas pessoas estão envolvidas nessa organização desse vestibular? Como que é a sua equipe de trabalho? Eu costumo dizer que lá é igual carnaval. Terminou, apurou a escola, a gente começa a pensar o próximo. E a gente tem que funcionar igual. Não pode chegar lá, não pode dar erro, não pode desandar, não pode perder a harmonia, a evolução, tem tudo que funcionar. Né? Então, a gente começa a trabalhar o processo seguinte imediatamente ao término desse processo. Então, começa por uma reunião de avaliação geral, depois a composição das bancas, né? E aí nós vamos tendo todo esse, porque a Unicamp não trabalha, a Conveste não trabalha com banco de questões. Então, o nosso vestibular é feito anualmente, feito por professoras e professores da Unicamp. Então, por isso que a nossa prova é tão conectada com os temas do cotidiano. Né? Porque ela não vai lá pegar uma coisa, 5 anos atrás discutiu-se isso, pegou uma... Não. Como existe, por exemplo, e é necessário no Enem e outras situações. Nós trabalhamos com elaboração ano a ano. Então, a gente começa imediatamente depois. A equipe da Conveste, existe um corpo técnico da Conveste, que é composto de aproximadamente 24, 25 funcionários, que envolve desde divulgação, campanha nas redes, porque, afinal de contas, tem que ter a linguagem para conversar com o nosso público-alvo, que é o candidato, né? Que são estudantes, que são adolescentes, que pretendem e devem sonhar com a universidade. Eu, particularmente, faço um trabalho em específico que é viajar bastante, divulgar bastante, dou muita palestra, visito muita escola, que eu acho que é uma maneira também de desmistificar o vestibular. Né? Mas isso é um perfil meu, assim, nesse sentido. Hoje mesmo vou abrir o cursinho Zilda Arns para fazer uma aula inaugural do primeiro ano, que é aqui um cursinho popular junto à Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Bom, são mais de 80 professores na elaboração das questões, né, nas bancas,
E quando a gente aplica o vestibular mesmo, aí é um batalhão. São 3.500 colaboradores, entre estudantes, funcionários, professores e colaboradores de outros estados, que são funcionários das escolas que trabalham. E aí é uma operação de guerra e tudo funciona, felizmente. Então a gente trabalha muito seriamente para isso. E é divertido, é divertido. Eu estou lá há 7 anos e estou com o mesmo entusiasmo, com o mesmo gás, porque a gente vê também a mudança. Porque uma coisa, sei que nem está na nossa pauta aqui, acho que eu já me alonguei, mas é importante também dizer, se nós mudamos as formas de ingresso, tem uma questão que é menos debatida, mas nós mudamos a prova ao longo do tempo. Porque nós temos que saber que a prova ela sofre o impacto da realidade educacional do país. Tanto, por exemplo, durante a pandemia, que nós somos os primeiros a dizer vai ter vestibular. Né? Eu lembro que até o reitor à época falou assim, mas você tem certeza? Eu falei, tem que ter. E foi muito importante para manter o engajamento de estudantes. E sabemos que aquele vestibular ele apontou disparidades enormes do ponto de vista da diferença entre escola pública e escola privada. Isso leva a gente a mudar outras questões. Então, por exemplo, uma prova, quando a gente fala que o vestibular foi criado em 87, ele tem essa característica super inovadora e tal, mas ele não cobra as mesmas coisas. Se o vestibular cobrasse o conhecimento enciclopédico como era até 2020, ou seja, tudo para todo mundo de todas as áreas, isso é uma maneira também de você segregar e prejudicar aquele aluno que às vezes não teve aula sobre assuntos básicos. Então, nós fizemos várias alterações, aí eu posso voltar um outro dia, do ponto de vista também acadêmico, do que a prova está sendo exigida. Então, hoje a prova ela é mais enxuta, é uma prova mais curta, mas que mesmo assim assegura uma capacidade de selecionar estudantes para a universidade. Sei que na cabeça, e nosso público são os meus colegas professores, talvez os que ouçam mais, vão dizer, mas antigamente os alunos, sempre nós temos um saudosismo em relação ao aluno que era antes. Mas tem uma realidade que é a Conveste não inventa o aluno. A Conveste seleciona os alunos a partir da experiência educacional que eles tiveram. Eu também gostaria que os alunos tivessem desempenhos, às vezes, superiores. Eu acho que as nossas provas são feitas para permitir que o aluno, a partir do domínio de leitura, a partir da capacidade de contextualização, a partir da junção de informações, eles podem desempenhar na nossa prova. E a gente acha que é fácil. Eu sei que não é fácil para o candidato, mas porque essa também é a realidade educacional. Eu acho que o grande desafio, que acho que o nosso tempo está estourando, mas o grande desafio, e que eu coloco para a universidade, já disse isso na Câmara, já disse mais de uma vez, é que nós temos que repensar o daqui para diante. Não adianta eu falar assim, o vestibular tem que cobrar tal assunto não está sendo oferecido na escola. Se eu cobro um conteúdo que não está sendo oferecido no ensino médio, é a mesma coisa que dá 0 para todo mundo, ou seja, não muda absolutamente nada. As pessoas têm o fetiche de que o vestibular muda tudo. Não, o vestibular induz questões, mas ele não consegue mudar as políticas, a BNCC e assim por diante. Então, aí é a universidade que deveria olhar em relação a que tipo de educação e de ensino nós vamos oferecer, preservadas as nossas expectativas quanto à pesquisa, quanto ao ensino e quanto a tudo aquilo de maravilhoso que a Unicamp faz. Excelente, professor. Perfeito. Dá vontade de prestar até, né? Bom, encerramos aqui mais um episódio do podcast Conexão à Unicamp. Agradecemos a participação do nosso convidado no episódio de hoje, o professor José Alves de Freitas Neto, docente do Departamento de Histórias do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFISH da Unicamp, e é diretor do Conveste, que é a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp. Siga nossas redes sociais, nosso site, fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios. No Conexão à Unicamp. Até lá!